Hoje eu vou abrir os bastidores da parte mais importante, mais invisível de uma construção, a estrutura. Eu vou te mostrar porque cada real investido aqui decide se a sua obra vai durar gerações ou se vai virar um pesadelo em pouco tempo. A estrutura da sua casa é como a coluna vertebral do seu corpo. Se falhar, tudo desmorona. E o problema é que muita gente só descobre isso depois de gastar fortunas com correções que poderiam ter sido evitadas. Eu sou o Bruno Reis, engenheiro civil, e criei esse canal para ajudar pessoas comuns a construírem suas casas sem comprometer a conta bancária e sem ter dor de cabeça. Se você está prestes a construir, esse pode ser o episódio mais valioso que você vai assistir. Você sabia que em cada R$ 5 do seu orçamento de obra vai parar direto na estrutura? Pois é. Quase 20% de todo o dinheiro investido numa construção vai ali, às vezes embaixo da terra ou dentro das paredes. E sabe o que é mais curioso? É justamente a parte que ninguém vê no final. O cliente chega, olha o porcelanato, olha a pintura, olha a iluminação, mas a estrutura, ela está escondida. E é exatamente por isso que tanta gente negligencia esse custo. Só deixa eu te contar uma coisa. Se você errar na estrutura, o prejuízo não é de 100, 200 reais. É de dezenas de milhares. Já vi cliente desperdiçar mais de 20 mil reais em aço e concreto porque não tinha projeto nenhum. E o pedreiro fez tudo na experiência, da cabeça dele, porque ele garante, né? Deixando ali a estrutura superdimensionada, gastando mais material do que o que era realmente necessário. Resultado, gastou muito mais do que precisava. Também acompanhei o caso de uma casa que começou a afundar uma parte porque não foi feito o projeto de fundação lá atrás. A solução? O dono precisou desembolsar mais de 10 mil reais para estaquear uma parte da casa. Tudo porque alguém disse lá atrás, faz estaca de 3 metros que aguenta, que segura, só que não segurou. A verdade é que a estrutura e a fundação da sua casa são a base, literalmente, da obra. Se elas não estiverem bem planejadas, bem dimensionadas e bem executadas, a sua construção vira um buraco sem fundo e você vai pagar a conta no final. No vídeo anterior a gente falou sobre mão de obra, que representa aí quase metade do orçamento. E hoje eu quero abrir os seus olhos para o segundo maior vilão dos custos da construção, a estrutura. E antes que você pense que economizar na estrutura significa usar menos ferro, trocar o concreto ou improvisar ali uma solução barata, deixa eu te adiantar, não é assim que se faz. Estrutura não é lugar para gambiarra, estrutura é lugar para planejamento. Então fica comigo até o final, porque nesse episódio eu vou te mostrar por que a estrutura e a fundação pesam tanto no seu bolso, quais são os erros mais comuns que fazem o seu custo de obra explodir e principalmente como você pode economizar com inteligência, revisando projetos, aproveitando a topografia do terreno e evitando verdadeiros exageros que a gente vê nas obras. Se você quer construir com segurança sem desperdiçar dinheiro, esse episódio pode ser o divisor de águas da sua obra. Agora que você já entendeu que a estrutura representa cerca de 20% de todo o orçamento, vamos detalhar por que esse custo é tão alto. Primeiro, a estrutura envolve muitos elementos pesados e caros. Fundação, sapata, estacas, blocos de coroamento, vigas, pilares, lajes, enfim. Tudo isso consome material em grande volume e exige execução especializada. Não dá para improvisar. É concreto, aço e formas em quantidade. Segundo, é uma etapa que precisa de tecnologia e mão de obra qualificada. Você não coloca qualquer pessoa para calcular uma fundação ou dimensionar uma laje. É trabalho de engenheiro estrutural. Afinal de contas, a gente está falando da base que sustenta a obra inteira. Terceiro ponto, o material em si. Só o aço, dependendo do projeto, pode representar entre 8% e 10% do orçamento da estrutura. O concreto, entre 6% e 7%. As formas, escoramentos e os demais insumos acabam completando o restante. E diferente de outros itens da obra, aqui não existe substituto mais barato que funcione bem. Não dá para trocar o aço por outro material qualquer. Eu vou te dar um exemplo prático. Em uma casa de 100 metros quadrados, mais ou menos, a fundação pode consumir ali algo em torno de 15 metros cúbicos de concreto e mais de 2 toneladas de aço. E isso a depender do tipo de solo. Só aí já dá facilmente uns 25 a 30 mil reais, só nessa etapa. E olha que a gente nem chegou na laje ainda. Outro detalhe, a estrutura é tudo ou nada. Se você precisar reforçar depois, não tem ajuste barato. Diferente da pintura, da iluminação, que você pode trocar ou refazer sem ali grandes custos, mexer numa fundação ou laje é um verdadeiro pesadelo. Se der problema, o retrabalho é caríssimo.
Por isso, a estrutura pesa tanto no orçamento, porque ela é feita de materiais caros em grande quantidade, com profissionais especializados e sem margem para erro. É literalmente a base da sua obra. Se você não quiser perder dezenas de milhares de reais, não pode errar aqui. Agora, vamos falar do que realmente faz a conta da estrutura explodir. Os erros mais comuns. E olha que eu já vi de tudo em obra. Erros que poderiam ser evitados com um simples planejamento, mas que acabaram custando dezenas de milhares de reais para o cliente dono da obra. O primeiro erro é a estrutura superdimensionada por falta de projeto estrutural. Isso acontece muito, gente, principalmente quando a obra é conduzida somente ali pela experiência do pedreiro. Na intenção de garantir que nada dê problema lá no final, o pedreiro acaba construindo pilares, vigas, lajes muito mais robustos do que era necessário. O resultado é uma estrutura com capacidade de suportar cargas que nunca vão existir naquela casa. Até parece seguro, mas na prática isso significa milhares de reais jogados fora em aço, concreto e formas sem trazer nenhum benefício real para a obra. O segundo erro é não fazer estudo de solo. Esse é um clássico. Muita gente acha que o terreno é firme, que no olho dá para ter certeza ali e manda executar a fundação muitas vezes rasa. Meses depois, começam a aparecer rachaduras, trincas, recalque, até risco de colapso da residência. A solução? Reforço estrutural. E reforço é caríssimo. Um estudo de solo que custaria ali entre R$1.000 e R$3.000 reais poderia ter evitado aí um prejuízo de facilmente R$10 a R$50 mil reais. O terceiro ponto é improvisar na execução. Esse talvez seja o mais perigoso de todos. Já vi obra onde o mestre, ali, o encarregado, decidiu economizar no escoramento da laje e o resultado foi trágico. A laje simplesmente desmoronou no momento da concretagem, colocando em risco a vida de quem estava trabalhando ali. Além do susto e do perigo, o prejuízo financeiro foi enorme. Em estrutura, gente, não existe improviso. Ou você faz com bom planejamento e com segurança, ou você paga caro, e às vezes até com a própria segurança. Existe ainda um quarto ponto que pouca gente comenta: falta de compatibilização entre arquitetura e estrutura. Às vezes, o arquiteto projeta um vão livre enorme ali, né? E o engenheiro estrutural precisa encher de vigas e pilares para sustentar tudo. Isso gera um custo altíssimo que poderia ser evitado se os dois tivessem conversado no início. Esses são os erros que eu mais vejo: estrutura superdimensionada, ausência de estudo do solo, improviso na execução e falta de compatibilização nos projetos. Cada um deles isoladamente já pode estourar o seu orçamento fácil, mas quando eles acontecem juntos, aí a obra vira um verdadeiro ralo sem fim para o seu dinheiro. E depois de ver os principais erros que estouram o custo da estrutura, a pergunta que fica é: como economizar sem colocar em risco a segurança da obra? E aqui eu preciso reforçar: a economia inteligente não significa cortar material, comprar mais barato simplesmente, nem fazer gambiarra. Economia inteligente é planejamento. E aqui eu vou te passar algumas estratégias para isso. Primeira estratégia: faça projeto estrutural detalhado e revisado. E não confie apenas no primeiro cálculo que você receber. Uma segunda opinião de um engenheiro estrutural pode mostrar ajustes simples que economizam toneladas de aço e metros cúbicos de concreto. Eu já acompanhei casos onde foi possível economizar ali de 20 a 50 mil reais só com uma revisão simples. Segunda estratégia: faça estudo de solo. Parece gasto desnecessário, mas é investimento. Saber exatamente a resistência do seu terreno evita surpresas futuras e garante que você execute a fundação correta para o terreno. Um estudo aí de R$1.000 a R$3.000 reais pode evitar que você gaste de 10 a 30 mil reais a mais em reforços ou fundação desnecessários. A terceira estratégia: adapte o projeto à topografia. Um dos maiores vilões da estrutura são muros de arrimo e cortes desnecessários no terreno. Já vi projetos que ignoraram a inclinação natural e precisaram gastar verdadeiras fortunas para nivelar o terreno, quando o arquiteto e o engenheiro poderiam ter conversado. Se eles trabalham juntos aproveitando o terreno, a economia é gigantesca. Quarta estratégia: compatibilize a arquitetura e a estrutura. Isso significa que antes de sair do papel, os dois projetos, os dois projetistas precisam se falar. Vãos exagerados, aberturas fora de proporção e detalhes estéticos podem gerar custos estruturais altíssimos. Ajustar isso no início sai quase de graça, porque você está ajustando só no papel. Agora, corrigir durante a execução custa uma fortuna. Quinta estratégia: acompanhe a execução de perto. Já falei isso e repito: um projeto perfeito no papel não vale nada se ele for mal executado. Escoramento mal feito, concretagem sem controle de qualidade, ferragem mal amarrada, tudo isso pode comprometer a segurança e a qualidade e gerar sim retrabalho caríssimo para você. Se você não entende, contrate um acompanhamento técnico, pelo menos para essa etapa. Esse custo é muito menor
do que uma estrutura ter que ser refeita ou reforçada. O segredo da economia na estrutura é simples. Não é gastar menos simplesmente, é gastar certo, planejar, revisar e executar com qualidade. Quando você faz isso, economiza dezenas de milhares de reais sem abrir mão da segurança. Agora que você já entendeu os custos, os erros e as estratégias de economia, vem a parte mais importante desse vídeo, a virada de chave. A estrutura não é só mais uma etapa de obra, ela é a espinha dorsal, é aquilo que vai sustentar a sua casa por décadas. O que muita gente não percebe é que cada real investido aqui define o futuro da sua construção. Se você economizar errado, vai gastar 2 a 3 vezes mais lá na frente. Mas se você investir com inteligência, a economia pode ultrapassar dezenas de milhares de reais e a sua casa vai permanecer sólida por anos a fio. Eu costumo dizer o seguinte: a estrutura, ela é o divisor de águas entre uma obra bem sucedida e um pesadelo. É nesse momento que você decide se vai ter noites tranquilas ou anos de dor de cabeça. Essa é a reflexão que eu quero deixar. Antes de pensar em acabamento, porcelanato de luxo ou luminária importada, pense naquilo que ninguém vai ver, mas que vai sustentar tudo. A verdadeira economia não está em cortar custos sem critério, e sim em construir de forma inteligente, segura e planejada. E aqui vai a virada de chave que você precisa ter. Não existe obra barata sem projeto. Existe obra planejada, que sai no preço certo, e existe obra sem planejamento, que sempre estoura o orçamento. A escolha está nas suas mãos. Se esse vídeo abriu seus olhos, eu quero te convidar a me acompanhar nessa jornada. Toda semana eu trago vídeos novos com informações que podem mudar a forma como você enxerga uma construção. Então, se inscreve no canal agora, ativa o sininho das notificações e já deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo faz diferença para você. E comenta aqui embaixo qual foi a maior dor de cabeça que você já teve em obra. Quem sabe eu não trago a sua história aí nos próximos vídeos. E nos próximos vídeos eu quero falar de um assunto que tira o sono de muita gente. Quanto realmente custa a etapa de acabamentos e onde estão os maiores vilões do orçamento nessa fase. Então, não perde, porque é nessa parte que eu vejo muita obra quebrar. Então, te vejo lá.